Amém? Gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas. Ó, o Lucas ali, não foi aquele Lucas que escreveu, mas foi o Lucas. Em Lucas capítulo 19, versículo 1 até o 9, diz assim, ó. Jesus, quando ia atravessar Jericó, um homem muito rico, chamado Zaqueu, que era chefe dos que cobravam impostos, procurou ver Jesus. Mas como era de estatura baixa e não conseguia espreitar por cima da multidão, enxergar por cima da multidão, correu à frente e subiu, trepou numa árvore, junto à estrada, para dali ver Jesus. Quando Jesus ia passar, olhou para cima e vendo Zaqueu, chamou pelo nome. Zaqueu, desce depressa, porque convém visitar-te hoje. Versículo 6. Ele saltou para o chão satisfeito, levou Jesus para sua casa. Mas a multidão ficou descontente. Afinal, vai se hospedar na casa de um conhecido pecador? Eles murmuravam. Entretanto, Zaqueu levantou-se e disse: Senhor, darei a metade da minha fortuna aos pobres, e se tenho cobrado a mais nos impostos, restituirei 4 vezes esse valor. Jesus disse: a salvação entrou neste lar. Este é um homem que, como um filho de Abraão, o Filho do Homem veio buscar e salvar as pessoas perdidas como este homem. Pai, nós te louvamos, Jesus, te engrandecemos. Esta é a tua palavra, Jesus, essas são as tuas ovelhas, Senhor. Nós aqui estamos para receber de ti, Senhor, a orientação de ti, Pai. Que o teu Espírito Santo possa mover em nossos corações, mover o nosso espírito, Senhor, a estarmos ligados em ti, Senhor, na tua palavra, Senhor. Desde já, Senhor, que a atmosfera, Senhor, desse ambiente, Senhor, possa receber da tua porção, Senhor. Que a atmosfera nesse ambiente, Jesus, possa ser, Senhor, de glória, Senhor Jesus. Que essa atmosfera, Senhor, possa nos mover e nos preencher de uma forma tal, Senhor, que nós possamos sentir, Senhor, do teu Espírito Santo, Senhor. No nome de Jesus Cristo, Senhor, que toda ação do inimigo, que todo valente seja derrubado no nome de Jesus, Pai, e que o teu poder, Senhor, que o fogo do teu Espírito Santo possa se mover, Senhor, entre nós, Pai, nos enchendo, nos purificando, Senhor, nos movendo, ó Pai. Jesus, assim nós te pedimos, Senhor, sê conosco, Pai, no nome de Jesus, amém, aleluia, glória a Deus, aleluias. Uma passagem onde Jesus ali conta a história, conta sobre Zaqueu. E Zaqueu, ele era um homem pequeno. Então Jesus, ele atravessava Jericó e ele estava indo em direção a Jerusalém. Então, por que a gente fala de Jericó? Jericó era uma cidade muito rica, né? Pois ali tinha uma alfândega, né? Um lugar onde se cobravam, né? Onde chegavam ali as mercadorias e onde era se cobrado. É como hoje você chegar no aeroporto e ali tem uma alfândega, e ali eles vão cobrar impostos. Então a gente que compra da China, em outros lugares, Estados Unidos, vai chegar ali e vamos, taxinha. E aí existia um homem ali que cobrava esses impostos, que era chefe, na verdade, desses cobradores. Por quê? Porque Roma colocou ele ali, né, na época, porque Roma dominava Israel, na época desse contexto histórico ali, Roma dominava. E aí eles colocavam alguém que era também da cidade ali, que era, né, judeu também, para cobrar os impostos. Por quê? Porque ele tinha mais proximidade. Então, e aí eles pagavam esses impostos. E aí esse Zaqueu, que era o responsável por tudo isso. E aí era um cara mal visto. Por quê? Porque você é meu irmão, parte aqui, nosso. Você está cobrando imposto de mim? Eu falo, estou cobrando, eu vou cobrar. E aí as pessoas não gostavam muito dele. Por quê? Porque ele era esse cobrador. Imagina alguém entrando na sua porta, ô Lucão, 10% lá, 20% do cabelo que você fez aí. Do creme que você vendeu, não sei. Mas o que esse contexto quer trazer isso para nós? Isso era uma atividade muito lucrativa para Zaqueu, para quem era desse ramo ali nessa época, né? E aí Jesus, ele passou por aquele lugar, ele viu aquele homem que subiu numa árvore, e ele viu aquele homem. Ele falou assim, Zaqueu, chamou ele pelo nome. Mas Jesus conhecia ele?
Talvez sim, talvez não, não sei. A gente não sabe, mas tudo ao indica que ele não conhecia Zaqueu. Mas Jesus, ele nos conhece por dentro, por fora, aonde nós estivermos. Se nós estivermos escondidos, o Senhor ali nos conhece. Se nós estivermos à vista, o Senhor também nos conhece. Às vezes você fala assim, Deus não me vê, Deus é isso. Ou às vezes a sua posição financeira, ou o seu status social está tão assim que você fala, mas Jesus, ele te conhece lá. Ou às vezes você está tão deprimido e Jesus também te conhece. E é o que Jesus hoje, ele está aqui para nos dizer, que para Zaqueu, ele ser esse publicano, ele teve um alto preço. Essa vida boa que ele tinha um alto preço. Mas esse preço dele era visto primeiro como ele era um traidor. Por quê? Você está traindo os irmãos, você está cobrando coisas aqui que não é devido. E dizem que eles exploravam mesmo, porque eles tinham conluios até com os soldados da época. Porque vinha o Zaqueu e falava, olha, o cobrador falava, vai cobrar, né? A gente veio aqui para cobrar. E aí o cara fala, não vou pagar. Então tá bom, o soldado ia lá e falava assim, se você não cobrar, você vai preso, viu? Então ele era toda uma rede, todas umas coisas que ele dominava. Então as pessoas odiavam Zaqueu porque é ele que mandava isso. E ele não era uma pessoa muito bem. Imagina você ter muito dinheiro, você ser uma pessoa muito bem sucedida, mas você não conseguir usufruir de todas as coisas, você não poder ir a um shopping, você não poder ir na casa do seu parente. Por quê? Porque também a família dele também não gostava dele. E muitas vezes nós estamos caminhando por um caminho, estamos executando tal coisa, algumas coisas, mas princípios básicos nossos vão sendo perdidos. Como por exemplo ali, ele perdeu o convívio da sociedade, ele só convivia com aquela patota, vamos dizer assim. Mas ele era odiado pela sua família também. Então ele perdeu a família. E o que Jesus fala assim, que ele quer nos entregar, mas que nós não percamos os nossos princípios, que nós não percamos aquilo que ele nos entregou. Por quê? Porque tudo que nós temos é para servir ao Senhor. Tudo que nós temos é para adorar e honrar o nome de Jesus. E a nossa família, ela também precisa estar enquadrada dentro disso, dentro dessa atividade a qual nós exercemos. Por quê? Porque não adianta nós ganharmos tudo e perdermos a nossa alma, e perdemos a nossa casa, e perdemos a nossa família, e perdemos o nosso convívio. Todos nós gostaríamos de ser ricos, milionários, né? Não, João? Mas a que preço nós podemos ter isso? A que preço? E outra coisa, ele era impedido de entrar, por ser ele um publicano, por ele ser um cobrador, na época, ele era impedido de entrar no templo. Ele não podia nem entrar lá e falar, não, me perdoa, levar um cordeirinho lá na época, pagar. Ele podia comprar todos os cordeiros lá que tinha, né? Mas ele não podia. Por quê? Porque também ele era mal visto. A lei, o mundo também nos vê, às vezes dessa forma. Você não pode, você não deve entrar aí, mas olha ele lá na igreja, olha ele fazendo isso, olha aquilo. O mundo também vai te olhar, o mundo também vai te julgar. Mas talvez Zaqueu, ele estava em busca de uma verdade. Por quê? Porque ele ouviu que Jesus ia passar por ali. Ele falou, opa, esse cara, provavelmente Zaqueu ouviu e sabia quem era Jesus. E aí, opa, esse cara vai passar aqui. E Zaqueu, ele vivia em busca dessa verdade, em busca disso que era verdadeiro. Porque olhando assim a vida de Zaqueu, talvez ele estava cansado de viver todas aquelas coisas. Ele falou assim, cara, eu tenho dinheiro, eu tenho status, eu posso ter até vários amigos, mas eram amigos falsos, porque se faltou dinheiro, você era trucidado. E Zaqueu viu, ele falou assim, eu preciso dessa verdade na minha vida, porque tudo que eu estou vivendo não é uma verdade. E o que Jesus nos chama é que para nós temos que viver essa verdade em Deus. Viver essa verdade em Deus. Fazer nem sempre o que é verdadeiro vai te agradar. Quando nós somos verdadeiros, nem sempre vai nos agradar. Vai agradar o nosso eu, e nem sempre vai agradar quem está em volta também. Às vezes você ser muito sincerão, mas o ser sincerão não é ser totalmente verdadeiro,
é você ser verdadeiro no seu modo de viver, naquilo que diz a palavra diz assim, você vai ser verdadeiro assim, e você não vai desviar os princípios por conta de uma coisinha, não, cara, essa é a verdade, e eu vou permanecer nessa verdade, mesmo que me doa, mas eu vou permanecer nessa verdade, mesmo que meu amigo, eu vou permanecer nessa verdade. Por quê? Porque também não ser verdadeiro vai te prejudicar, assim como Zaqueu, ele era sua profissão, mas também prejudicava ele no seu convívio social. E aí nós vemos que um versículo, assim que quando você é verdadeiro, você pode arranjar muitas inimizades, porque nós vimos lá no versículo 6, diz assim, e ele saltou para o chão, e aí a multidão falou assim, versículo 7, mas a multidão ficou descontente, afinal vai ser hóspede, Jesus ia ser hóspede de um homem pecador. Talvez vão te julgar, talvez vão nos falar, mas você, seguindo a Jesus, falando de Jesus, pregando Ele, sim, pregando Ele. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando nós buscamos a verdade em Jesus, essa verdade vai nos libertar. Lá em Gálatas 4,16, Paulo, ele estava falando à igreja de Gálatas, e ele, lá no versículo 16, diz assim, fiz-me acaso vosso inimigo, dizendo a verdade? Vosso inimigo dizendo a verdade? Sabe por quê? Porque se você ler todo o contexto lá de Gálatas, lá no começo ele falava assim, olha, vocês vão voltar às velhas práticas, vocês vão voltar àquilo que eu já tinha ensinado vocês que era errado. Por quê? Porque eles viviam aquilo, Paulo foi lá, implantou, falou, ensinou, mas quando ele voltou lá, ele só falou assim, mas vocês estão vivendo isso de novo, vocês estão voltando às velhas práticas de novo. E aí eles ficaram meio que bravos com Paulo. Mas, nossa, por que você está falando isso com a gente? Por que você está chamando a nossa atenção? Por quê? Porque Paulo falou a verdade. Porque quando nós falamos a verdade, essa verdade ela vai nos confrontar. Essa verdade ela vai nos chacoalhar. E aí a pergunta é, que a verdade sempre foi e ainda hoje, ela sempre é perseguida pelos homens. Ela é perseguida. Há uma necessidade humana. O que nós vemos no mundo hoje é que tudo que às vezes é falso, e as pessoas hoje elas se contentam com algumas coisas, mas quando chega o que é verdadeiro, as pessoas se encantam. Por quê? Porque, nossa, é verdadeiro. Meu, olha isso. E hoje está tão difícil achar algo que seja verdadeiro, algo que seja verdade, algo que seja íntegro, que seja original, não original. Por quê? Porque o mundo está vivendo uma casta, está envolto de tantas coisas, e a essência daquilo que é verdadeiro está se perdendo. Por quê? Porque esta casca, essa coisa está acontecendo, e as pessoas estão se perdendo, estão sendo corrompidas, estão sendo consumidas. E aí as pessoas vivem, esses dias eu vi um videozinho na internet que uma moça tirando foto, foto para a internet, rindo, sorrindo, cheirando flores e tal, mas aí terminava assim a foto, ela fechava a cara. Por quê? Porque aquilo que ela está demonstrando não é verdadeiro. Às vezes nós olhamos muitas coisas na internet, seja o que for, pessoas felizes, lindas, maravilhosas, passeando, mas ninguém sabe aquilo que está por dentro dela, a verdade que está dentro dela, ou a verdade hoje, qual a verdade que está dentro de nós? Por que nós estamos aqui? Por que nós estamos buscando a Deus? Qual a verdade está dentro de nós? Talvez a gente está mostrando para o mundo ou para as pessoas alguém que de fato nós não somos. E aí só quem sabe quem é verdadeiro é Jesus. Jesus sabe quem você é, Jesus sabe quem eu sou, Jesus sabe quem nós somos. Porque ele diz assim, Zaqueu, desce daí, você não precisa ficar nessa árvore aí se mostrando, não, desce aqui, desce aqui, vem, eu vou lá na sua casa, eu vou ter intimidade contigo, eu vou saber quem você é. Sabe por quê? Porque é dentro da nossa casa que
nós sabemos quem nós somos. É dentro da nossa casa que nós nos revelamos. Nós podemos sair daqui e ali andarmos, fazermos tudo bonitinho, feliz e contente, mas dentro da nossa casa é revelado tudo aquilo que nós somos. Dentro de casa é revelado tudo aquilo que nós somos. E nós estamos aonde? Na casa de... E Deus quer revelar quem nós estamos nessa casa. E Ele se assenta na mesa. E Ele tem Ele come, Ele dorme, Ele está ali, Ele tem uma intimidade. Porque para o judeu, quando alguém vai na sua casa e senta numa mesa, Ele fala assim: cara, agora você é aqui, comigo, lado a lado. Você é comigo. E esse era o costume. E é assim até hoje. E Jesus, Ele não se importou quem era Zaqueu, o que ele foi, o que deixou de ser, o que aconteceu, não. Ele sentou com ele e falou assim: cara, eu vou lá na sua casa, porque hoje tem salvação nesta casa. Talvez a gente está num lugar procurando Jesus, às vezes a gente está indo de um lado para o outro procurando Jesus, mas Jesus disse hoje: vem, desce daqui, porque hoje eu vou entrar na sua casa. E o encontro com Jesus, o encontro com a verdade que é Jesus, ela traz uma transformação, porque imediatamente ele se alegrou, imediatamente ele não se importou com nada. Por quê? Porque ele falou assim: eu encontrei a verdade que é Jesus, eu vi quem era Jesus, e esse estava passando aqui, ele está transformando a minha vida. Ele falou assim: se eu roubei alguém, se eu defraudei, eu vou devolver 4 vezes mais. Por quê? Porque ele sabia que tudo aquilo que ele tinha era ganho de forma ilícita, mas ele falou assim: olha, eu não quero mais isso, eu quero viver a verdade. Eu quero viver a verdade, o que esse Jesus tem, olha, Jesus era um homem simples, andava. Zaqueu era um homem de poder, Zaqueu era um homem de status, mas a verdade relatada na palavra de Deus, ela vem nos envolvendo de sabedoria, de salvação. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo é o combustível que nos move dessa verdade, e essa engrenagem de verdade pelo Espírito Santo. Zaqueu, ele vivia uma vida talvez de falsidade ou de mentira, e talvez ele admitia, falava: não, cara, ele fazia todas as coisas, mas ele chegava em casa, ele chorava, ele se entristecia, ele falava: eu não tenho ninguém, eu não tenho mulher, ou filhos, ou esposa, ou mãe, ou pai, quem seja. Era um cara sozinho. É como a gente estava falando, a realidade dele era uma, mas o que ele vivia lá fora era outra. E Deus está nos chamando para nós vivermos a realidade que Ele tem para nós. Exponha o seu eu verdadeiro, o eu verdadeiro em Jesus. Exponha o seu eu para Jesus, porque Ele vai transformar a sua e a minha vida. Exponha o seu eu diante de Deus, que Ele vai transformar o nosso ser. E aí ele não se importou com nada. Ele falou: não, cara, tem a multidão, eu vou dar um jeito, eu vou lá ver. Tem a multidão, eu vou subir numa árvore. Ah, mas eu sou baixinho. Não importa, eu vou ver Jesus. Ah, mas vão me criticar. Não importa, eu vou ver Jesus. Mas não importa, eu vou ver Jesus. E aí ele enfrentou esses obstáculos, mas quando ele encontrou Jesus, ele esqueceu toda essa dor. O lugar da dor se transformou em ousadia. E Deus quer que nós sejamos ousados. Ousados no sentido de: eu vou lá e vou conhecer. Eu vou lá e eu não vou me importar com essas coisas. Sabe por quê? Porque para Zaqueu, um homem da posição, do status de Zaqueu, subir numa árvore era humilhante. A primeira coisa que ele fez para conhecer e saber essa verdade, ele se humilhou perante Jesus. E aí ele subiu. Talvez a gente queira subir em plataformas. Talvez a gente queira subir até aqui. Ah, Jesus vai me ver. Eu estou aqui pregando, eu estou aqui. Mas qual é a realidade que nós estamos vivendo? Não é numa plataforma que nós vamos ser vistos por Jesus totalmente. Mas é quando nós nos chegamos a Ele. É quando nós nos dobramos ao teu pé. Porque Ele fala assim: desce depressa. Eu quero te olhar no olho. Eu quero te conhecer de verdade. Eu quero transformar a sua vida. Às vezes a gente quer coisas mirabolantes.
Mas Deus nos fala: se humilhe perante a mim, se humilhe perante Deus, conheça a verdade do Senhor. Lá em João 8,32 assim, ó: conhecereis a verdade e a verdade vos... Essa verdade nos liberta. Quem é a verdade? Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a... ponto. Não tem outra situação, não tem outra coisa, não existe. Ah, mas aqui ele está falando de Jesus? Tá, beleza, vamos ouvir. Não está falando de Jesus, cara? Hoje nós temos que buscar esse conhecimento, buscar essa verdade. Sabe por quê? Porque nos últimos dias nós seríamos, a Bíblia diz que muitos seriam enganados por falsas doutrinas, por coisas que não levam a Jesus, às vezes por um evangelho de facilidade. Ah não, mas eu posso, mas Jesus não condena, mas Ele fala para nós vivermos uma vida de santidade. Zaqueu, quando encontrou Jesus, ele ali conta o texto, mas contextualizando, né, como diz a palavra, verbalizando, não sei, não vou lembrar da palavra, parafraseando, talvez ele estava ali, e ele falou: olha, eu estou tão cansado de tudo isso, que eu vou largar tudo, tudo que é errado na minha vida, cara, eu não quero mais, não me importa se eu vou ficar pobre, se eu vou ficar, não me importa, eu quero a verdade. E quando Jesus ele nos encontra, essa salvação, essa graça entra nas nossas vidas, porque hoje, né, a gente fala muito da graça, e nos últimos dias, e nesses dias estão pregando muito uma hipergraça. Vinde como estais e permaneça como estais. Essa é a hipergraça. Mas a graça de Jesus é falar assim: vinde como estais, porque o Espírito Santo vai te transformar. O Espírito Santo vai transformar as nossas vidas. Por quê? Porque quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. Eu não posso convencer ninguém do pecado. Ninguém aqui de nós podemos, mas o Espírito Santo pode convencer. E quando Jesus ele encontra alguém, ele encontra um coração quebrantado, ele fala assim: ó, que ele não rejeita um coração contrito e quebrantado. Talvez a gente chegou aqui moído, com tanto problema, com problema em casa, no casamento, no trabalho, na vida, não sei, no seu negócio. Você fala: não dá certo, não acontece, eu já não consigo mais, a minha vida já não tem mais sentido, eu não consigo mais viver tal coisa, eu não consigo mais passar por nenhum tipo de situação, eu não consigo ir na casa da minha mãe, do meu pai, dos meus irmãos, eu não consigo ter mais comunhão. Mas hoje Deus diz para você: olha, o que eu tenho para você é esta verdade. Larga o orgulho, larga as coisas, aquilo que te prende, larga. Ele diz para nós largarmos e nos colocarmos aos pés dele, nos humilharmos perante dele. Por quê? Porque assim ele vai trazer transformação. E a transformação, ela o que traz? Primeiramente o perdão. Às vezes a gente precisa perdoar, pedir perdão, se humilhar, falar: mas aquele... Sim, você vai ver como é que a vida vai ser transformada. Você vai ver como... E também não é de uma hora para outra assim, né? Perdeu, não, glória a Deus, estamos lá. É um processo. É um processo até nós chegarmos ao objetivo, ao propósito de Deus. Se nós queremos ter esse encontro com Jesus, um desespero tal precisa brotar no nosso coração, para que nós possamos ver o nosso Salvador. Um desespero tal que você fala assim: não é um desespero de você sair correndo, bater em todo mundo, sei lá, brigar com todo mundo, não, é um desespero, cara, eu quero ver Jesus, eu quero transformar, a minha vida precisa ser transformada. Esse desespero, ela vai nos impulsionar, como eu havia falado, em ousadia, porque nós vamos esquecer a nossa dor, nós vamos esquecer o nosso eu, esquecer tudo aquilo que nós somos e nos prostrar diante do Senhor para conhecer a verdade. Zaqueu, ele não se importou com o que as pessoas pensavam dele. Por quê? Porque talvez Zaqueu estava ali no meio da multidão e todo mundo talvez estava apontando ele, falando assim: ó, tá, Zaqueu,
loucão. Aí ele falou, vou fugir, vou subir ali numa árvore, ninguém vai me ver, tá tudo bonitinho, eu tô tranquilo. Mas olha só o tamanho de desespero dele, porque ele estava no meio imagina você, baixinho, no meio de tanta gente, né, assim e tal. Eu não tenho esse problema. Mas às vezes, o Paulo falou, eu tenho esse problema. Mas, né, quem é baixo, e aí, eu tô aqui. Mas olha só como o desespero traz salvação, o desespero traz cura, o desespero traz libertação. Lembra daquele cego? Jesus, filho de Davi, tem? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Cala a boca, cego, cala a boca, você está aí perturbando o mestre. Jesus, filho de Davi. O desespero em conhecer aquele que podia mudar a realidade dele. É o desespero em clamar ao nome de Jesus e falar assim, só o Senhor pode mudar a minha realidade. E aquele cego clamou, e aí Jesus ainda chega para ele assim, né, o que eu faço para você? Aí ele fala, não, Senhor, me dá umas moedinhas, uma capa nova. Não, cara, o desespero dele era, eu quero ver quem é que está passando aqui, eu quero ver quem as pessoas falam, porque eu ouço todos os dias as pessoas falando de um tal de Jesus que passa aqui, eu não sei, isso aqui não está no texto, mas talvez ele falava isso, e eu quero ver. Nós temos o privilégio de nós enxergarmos, imagina quem não enxerga. Mas uma lição eu tiro de alguém que eu conheci, que era muito próximo a mim, de alguém que não enxergava. E esse alguém que não enxergava, ele era um tio meu, mas ele tinha uma alegria tal em tocar, em louvar a Jesus, em compor músicas, em trabalhar, contava piada, era um cara muito alegre. Sabe por quê? Porque a dor dele, a dificuldade dele, ele fala assim, é uma deficiência, nasci com isso, e eu vou seguir. Ele não se importava com isso. Mas ele tinha o prazer, porque ele tinha os olhos em tudo aquilo que ele fazia era para o Senhor, tudo aquilo que ele colocava é para Deus. Deus assim o levou. Nós ficamos tristes, mas eu tenho certeza que ele cumpriu todo o propósito que ele tinha aqui na terra durante o tempo que ele esteve aqui. E é isso que Deus nos chama, para que nós cumpramos esse propósito, que essa dor, que essas coisas que nos prendem, que nos matam, que nós deixemos isso para lá e encontremos o Salvador. Não importa aquilo que pensam de nós, mas importa que Jesus nos ama e Ele quer nos encontrar. Jesus, Ele entra na casa daquele homem que era pecador, e Ele vai ao encontro daquele homem e fala assim, eu vou lá na sua casa. Ele ainda se convidava, né? Eu vou lá porque eu vou almoçar lá. Hoje nós convidamos, né? Mas Jesus, Ele fala, não, cara, ó, eis que estou à porta aí. Se Ele está batendo a porta é porque Ele está do lado de fora. E aí nós devemos abrir a porta do nosso, eis que estou à porta e bato, para que Jesus entre e faça morada. Jesus entrar na casa de um pecador não contamina o pecador, mas a santidade dele passa para aquele local em tudo que ele toca. Não tem problema Jesus entrar na nossa casa, no meio dos nossos pecados, no meio de todas as coisas que nós vivemos, das nossas dores e mazelas, mas importa que quando nós deixamos Ele entrar, todas as coisas são transformadas através da santidade dEle. Jesus, Ele não tem problema com os nossos pecados. Aí você fala, nossa, mas Jesus, então eu posso pecar? Não, peraí. Ele não tem problema com os nossos pecados, mas Ele quer um coração quebrantado, desesperado por Ele, porque quando nós colocamos assim, ó, Jesus está aqui, ó, está aqui, mas eu, não está aqui, ó, põe, fala para mim, expõe. Tem uma passagem da Bíblia que eu não vou lembrar, que Jesus entrou num lugar e aí ele falava, ali no texto, que a pessoa colocava, né, as coisas, ele fala assim, ó, expõe para mim os pecados, expõe para mim as coisas, as situações. E aí talvez nós queixamos, mas Jesus, mas olha, isso é, e Jesus fala assim, expõe. Jesus, mas expõe, não estou me importando com isso. Expõe, põe a mesa. Talvez Zaqueu chegou ali e Jesus, eu vou pousar na sua casa, eu vou conhecer quem você é de verdade.
Aí ele talvez ele fala, mas Jesus, olha, mas Jesus, põe a mesa. Sabe por quê? Porque a mesa que você tem, ok, você pôs para mim, agora eu tenho uma mesa nova para você. Eu tenho uma nova mesa para você, senta aqui na minha mesa, porque eu tenho pão, eu tenho água, eu tenho restauração, eu tenho cura. Senta aqui porque eu vou lavar os teus pés. Senta aqui porque eu vou te purificar. Nós fomos lá na conferência no Metanoia, e ali foi pregado sobre lavar os pés. A minha esposa estava ali, ela, e agora? Está tudo com vergonha e tal. Como é vergonhoso, né? Você fala assim, não, cara, senta aí, eu vou lavar os seus pés. Sabe por quê? Porque o que está nos pés, você pode estar, né, de roupa, bonitinho, a gente está ali, mas os pés é um lugar que está escondido, né? Se você está sujo aqui, alguém vai ver, está sujo aí, está sujo, né? Como a mãe fazia. Cabelo, está tal bonitinho, mas os pés estão escondidos. O pé pode estar ferido, o pé pode estar com mau cheiro, o pé pode ter um defeito, o pé pode ser até bonito, mas ele está escondido. E o que nós queremos esconder de Jesus? Porque Jesus falou para Pedro, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Jesus quer lavar os nossos pés, Jesus quer saber o que é de verdade. E ele fala assim, não tem problema se o seu pé está ferido, se o seu pé tem um defeito, se falta um dedo, se tem um dedo a mais, não sei, não me importa. Jesus não se importa com isso. Ele quer purificar, Ele quer lavar os nossos pés, Ele quer lavar a nossa alma, Ele quer te mostrar a verdade. Se mostre diante dEle, descalce os seus pés. Lembra quando Moisés chegou ali, Jesus falou assim, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você pisa é santo. Quando você pisa, sem o sapato, você sente ali o ambiente, você sente o lugar. Jesus quer que nós tiramos os nossos sapatos, tiramos todas as coisas, tiramos aqui as inverdades, as mentiras, a todas as coisas, e fala assim, pisa aqui nesse lugar que ele é santo, porque eu quero sentir, porque você precisa sentir o ambiente em que você está. E esse ambiente que você está é santo diante de Deus. Não existe nada que Deus não conheça, mas nós precisamos ter atitudes desesperadas de encontrar o Senhor e falar assim, Senhor, eu pequei tanto, eu errei, mas o Senhor fala assim, você pecou? Se arrependa. Nós ouvimos aqui na quinta-feira, arrependimento. E o que aconteceu com Zaqueu, quando ele encontrou com Jesus, ele se arrependeu, mas ele só não se arrependeu assim, eu me arrependi, e está tudo bem, eu continuo a minha vida. Não, ele se arrependeu e transformou a sua vida. Ele falou assim, olha, eu não quero mais isso, tudo que eu tenho eu vou doar aos pobres, e se eu defraudei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Isso é transformar a vida, é falar, cara, eu não quero mais isso. Arrependimento, transformação. Cara, eu estava indo para lá, mas isso aqui é errado, eu vou para cá. Arrependimento. Eu não quero, não é só uma desculpa, não é só um remorso. Mas eu me arrependi hoje, eu pequei, eu me arrependi, mas amanhã, não. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e essa verdade e essa graça, ela precisa estar na nossa vida, porque quando nós encontramos a graça de Deus, ela vem nos transformando, ela vai nos levar para o céu. Mas essa graça nos diz, olha, se arrependa, viva uma vida de santidade, viva uma vida de verdade, viva uma vida constante diante de Deus, seja perseverante. O arrependimento não é parar de pecar, e o arrependimento também é curar as feridas uns dos outros, porque quando eu me arrependo, eu não vou fazer mais, mas eu sei como aquela pessoa está. Porque talvez Zaqueu defraudou alguém, falou assim, alguém que estava passando necessidade, alguém que estava ali e tudo mais, e quando ele encontrou Jesus, ele falou assim, ele viu a verdade, ele falou, mas aquele irmão meu, aquela pessoa que estava ali, ela foi prejudicada, talvez ela tinha que comprar um pão para a criança, enfim, não sei,
uma necessidade, e eu tirei o dinheiro dela. E ele falou assim, não, cara, eu vou lá, eu vou curar ele, eu vou ajudar ele, eu vou fazer, eu vou doar 4 vezes mais. O arrependimento, ela nos traz essa transformação, e ela nos ajuda a ferir as outras pessoas também, a curar as outras pessoas também, curar feridas. Que essa graça salvadora esteja nos nossos corações, que ela se manifeste em nossos corações de verdade, que nós possamos tirar os nossos sapatos e deixar com que Jesus lave os nossos pés, lave as nossas feridas, lave tudo aquilo que está, não importa os defeitos, não importa o cheiro, não importa a forma, não importa o visual, Ele não se importa com isso, sabe por quê? Porque Ele te formou, Ele te criou. E aí o pecado vem e traz essas coisas, o pecado vem e traz essas situações, deformando. Lembra quando a gente era criança? Quem aqui nunca arrancou a tampa do dedo na rua? E aí seu pai falava assim, não anda descalço, você vai jogar bola, põe um tênis. Aí você fala, não, eu tenho todos arrancados. Mas a desobediência era consequência. Daqui a pouco a gente estava lá na rua, brincando, abria o tampão. As primeiras vezes você ia para casa chorando, né? Depois você já se acostumava. Não, tá. Eu só passava assim, a terra curava mesmo, estava bom. Mas olha só como é o pecado. Mas olha só como é uma vida sem arrependimento. Nós arrancamos curou, chorou, a mãe lá passava um mertiolate, lembra o mertiolate? Doía pra caramba. Mas depois você já se acostumava, arranquei uma vez, 2, 3, e aí você voltava, outras vezes, sem sapato. E aí aquilo ia ficando pior, e você vai se acostumando, e a gente vai se acostumando, e a gente vai se acostumando. Quando vê, você fala, não, isso é normal. Normal trair, normal fazer coisa errada, normal xingar, normal defraudar os outros, normal isso, aquilo outro. E esse mundo hoje está vivendo esse normal. O que é normal? Não, mas é normal fugir do princípio de Deus. Deus fez homem e mulher, assim o fez, lá na criação. E hoje o mundo fala, não, o que Jesus fez lá na criação, o que nós somos, não é normal. O normal agora é outro tipo de situação. O normal agora é outra coisa, que não é o princípio de Deus, que não é o princípio da palavra, que não é o princípio daquilo que nós aprendemos. E aí nós vamos nos acostumando, porque os nossos olhos estão tapados, não estão vendo a verdade que é Jesus. Talvez nós precisamos tirar os nossos óculos escuros do mundo, que fica bonitão, de óculos legal e tal, e colocar umas lentes, a lente de Cristo. Fala assim, olha, agora eu estou enxergando com a lente de Cristo. Uau, a verdade. Uau, eu enxerguei. E agora que eu vi a verdade, eu não vou mais praticar tal coisa. E agora quando meu pai disser, põe o sapato, eu vou pôr o sapato. E agora quando meu pai disser, vem aqui, lava os seus pés, eu vou lavar os pés. Nós precisamos dessa verdade de Jesus, nós precisamos enxergar através das lentes de Jesus Cristo. Por quê? Porque quando Ele está em nós, nós somos uma nova criatura. E o que hoje nós precisamos arrancar e colocar diante do Senhor, falar, Senhor, olha, está complicado aqui ainda, eu não consigo fluir nessa área, eu não sei, e eu também não vou ficar apontando. Sabe por quê? Porque Jesus fala assim, quando você quiser orar e me conhecer, vai lá, dobra o seu joelho, fecha a sua porta no secreto. Talvez eu possa te ajudar, no sentido de fazer uma oração, te orientar, trazer uma palavra e tudo mais, mas o pós isso, essa manutenção e essa constância, é você quem vai fazer. Porque, sabe por quê? Porque Jesus, da mesma maneira que Jesus entrou na casa de Zaqueu, transformou a casa dele, continuou ali, né? Não sei quantos dias ele ficou, mas ele teve que ir embora. Ele foi embora. E aí, será que Zaqueu voltou a fazer aquilo que ele fazia?
Na Bíblia não relata isso, mas eu acredito que não, porque ele teve um encontro verdadeiro, ele viu a verdade no Senhor. Em Tito 2, versículo 11 e versículo 12, nós vemos que acontece duas coisas quando nós encontramos essa graça, quando nós vemos essa verdade do Senhor. Diz assim, ó, versículo 11, porque a graça de Deus, Tito 2, versículo 11, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade, às paixões mundanas, a viver de forma sensata, justa e piedosa nessa era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Aleluias! Porque a graça se manifestou, ela traz o que? Salvação. A primeira coisa que a graça traz é salvação. Ela traz salvação. E a outra coisa que ela nos ensina a renunciar às nossas paixões mundanas, porque a graça de Deus, ela não é permissiva, ela é transformadora. Ela nos ensina, ela nos põe no caminho, ela nos mostra a verdade. E aqui se remete a Jesus, essa graça se remete a Jesus, sabe por quê? Eu sou o caminho, a verdade, só há um caminho. E qual o caminho nós estamos seguindo? Da salvação. Ela nos ensina a renunciar, a nós sermos verdadeiros. Nós sermos verdadeiros com Jesus, porque Ele conhece quem é, nós somos aqui, ó. Ele conhece, e Ele sabe, e Ele nos traz vida, vida em abundância, uma vida que nossa, eu estou vivendo coisas tão maravilhosas, mas talvez eu não tenha 1 milhão, 2, 3 na conta, não, mas eu vivo uma vida feliz. E talvez você tenha esse 1 milhão, 2, 3, mas Deus fala assim, ó, tenha vida de verdade, vida de verdade, não uma vida falsa, mas uma vida de verdade, onde você desfrute com seus amigos, com a sua família, com as pessoas, que essa verdade te faça alcançar mais pessoas, e fala assim, olha, Deus transformou a minha vida, e Ele vai transformar a sua também. Talvez a pessoa que está lá no seu trabalho, que passa com você, ou está na condução, não sei, você vai trazer essa vida que há em Jesus, e fala assim, ó, se a pessoa chegar chorando, você fala assim, ó, existe um Deus que vai te trazer vida, existe um Deus que vai te trazer transformação, existe um Deus que vai te fazer enxergar a verdade. Sabe por quê? Porque aí você pode falar assim, ó, eu vivi isso, e Ele transformou a minha vida, quando eu abri a porta e deixei Ele entrar. A graça de Deus, ela salva e santifica, quando nós assim encontramos Deus, e quando nós passamos a enxergar o próximo também, sem os julgamentos. Porque talvez entre uma pessoa aqui, e aí a gente vai começar, não, mas aí você conhece a pessoa, mas olha lá, e Jesus fala assim, ó, olha essa vida que eu amei, que eu morri por ela, que eu... Enxergue, ajude, caminhe com ela. Eu já estou terminando. E a única coisa que nós precisamos fazer, como eu disse, é nos arrepender de tudo isso. Ele pode perdoar os nossos pecados, não porque Ele joga as coisas para baixo do tapete, mas porque Ele levou e Ele expôs todos os nossos pecados na cruz do Calvário. Ele pagou esse preço, para que nós pudéssemos ter uma vida e vida em abundância. Em todo o tempo que Jesus andou na terra, Ele sempre pregou e Ele trouxe essa vida. E quem assim enxerga, e hoje nós estamos aqui porque Ele pagou esse preço, porque Ele pagou todas as coisas. E Ele fala assim, ó, os seus traumas do passado, joga aqui. As coisas que você vivia, joga aqui. Tira as sandálias dos pés, tira a sandália, eu quero lavar. Tira o que está escondido, tira essa capa. Quando ele falou para aquele cego, para ele ver,
e os cegos, eles usavam uma capa, aquelas pessoas, eles usavam uma capa. Diz assim que ele largou a capa. Quando ele curou também um coxo, ele também largou a sua capa. Jesus quer que nós tiramos a capa. Jesus quer que nós tiramos os nossos sapatos. Que nós sejamos verdadeiros diante dele. Com o nosso coração íntegro, contrito e quebrantado diante do Senhor. Que nesta manhã nós possamos colocar o nosso coração diante de Deus. E saber que é só Ele que traz transformação. A gente poderia aqui fazer inúmeras coisas mirabolantes e tal, e Jesus, Ele é tão simples. Mas às vezes essa simplicidade nos constrange de uma forma que a gente não tem coragem de fazer. Às vezes é confessar o seu pecado para Deus. Senhor, olha, sabe comer? Não consegui. Mas transforma a minha vida. Seja verdadeiro com Deus. Aí amanhã, quando vier a tentação de novo, você fala, opa, eu já me arrependi. Eu não vou fazer mais. Talvez aquilo que colocaram sobre a sua vida, sobre os julgamentos, sobre as coisas que vieram e falaram, não, taxaram às vezes você de tal forma. E aí você hoje fala assim, ó, Jesus me transformou. Talvez a sua família enxergue você de uma forma que você fala assim, olha, eles não gostam muito de mim. Mas Jesus hoje quer colocar em você este amor, essa graça, este arrependimento. E trazer, este arrependimento vai trazer amor sobre você. Talvez você precise se mover e falar assim, olha, me perdoa, porque eu te feri, me perdoa porque eu te magoei, me perdoa porque eu te defraudei, me perdoa. E o perdão vai trazer frutos de arrependimento. Porque adianta, só a gente não é só pedir perdão, é ter essa constância. Jesus, Ele quer hoje, nesta manhã, nos transformar as nossas vidas, trazer em nós a verdade, colocar em nós a lente, os óculos da verdade de Jesus Cristo. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça.